Medicinalmente, ela tem um uso fantástico que não dá para deixar passar. É uma planta que está aí facinho nas suas mãos para fazer uso dela. Com vocês, o coentro. Ele é originário da Europa, de algumas regiões da Ásia, é uma planta rasteira e é presente em muitas hortas, em muitos quintais, em vasos. Você pode ter coentro com muita facilidade na sua casa. O coentro é uma planta muito parecida com a salsinha, mas o aroma dele é completamente outro, o formato das folhas também é diferente. As partes que a gente usa do coentro, em alguns casos, são as folhas e os talos do coentro, sem problema nenhum, mas em alguns casos precisa ser usada a semente do coentro. Aí você vai me falar assim, mas eu nunca vi a semente do coentro. E se você for no seu supermercado mais próximo, na área de temperos, você vai encontrar umas bolinhas que são sementes de coentro. São elas que você vai utilizar para o uso medicinal do coentro. Tradicionalmente ele é utilizado como calmante, sedativo, para digestão, problemas de gases intestinais, para dores de cabeça, para facilitar o sono. O chá das sementes de coentro, bem trituradinho, você tritura as sementes do coentro e depois dá uma fervida nelas. As pessoas vão me perguntar quanto eu uso de semente de coentro. Bom, você pega uma colher de sobremesa de sementes de coentro trituradas para uma xícara de água, faz o chá, deixa ferver lá uns 2 minutinhos, descansa o chá uns 5 minutos depois que você desligou e aí você coa e toma o chá das sementes de coentro. Essa preparação tem uma ação diurética muito interessante, muito parecida com a furosemida e é uma alternativa natural, sem efeitos colaterais. Aí por conta dessa ação diurética, o coentro demonstra uma atividade antihipertensiva, ou seja, ele ajuda a controlar a pressão arterial, porque com a diurese, né, com a maior produção de urina, ele vai também eliminar os sais, os eletrólitos da nossa corrente sanguínea que causam elevação da pressão arterial. E ele tem uma atividade anti-inflamatória, tanto de uso interno, você tomar o chá do coentro, seja das folhas ou seja das sementes de coentro, então inflamações internas como garganta, ouvido, problemas estomacais e tudo mais, todo tipo de inflamação, ele é muito bom. E topicamente também, então você pode macerar as folhas de coentro e fazer cataplasma sobre uma área que está com luxação, contundida, numa área que você tem dores reumáticas, dores nas articulações, dores musculares. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito interessante e isso é demonstrado pelas pesquisas. Como antioxidante, ele também tem uma ação fantástica. Isso foi comprovado, o estudo da sua ação antioxidante, tanto das folhas, dos talos, quanto das sementes. Então ele pode ser utilizado como um antioxidante de bons resultados. O que é interessante a gente lembrar é que os antioxidantes são aqueles que combatem os radicais livres no nosso organismo. Combatendo os radicais livres, ele melhora processos de cicatrização, processos inflamatórios, processos até de doenças crônicas, de dores, quem tem artrite reumatoide, quem tem doenças que são autoimunes, além de retardar o envelhecimento, melhorar a qualidade da pele e de todas as funções do nosso organismo. Popularmente, o coentro é muito utilizado como calmante, sedativo, para melhorar o sono e tudo mais. E aí foi testada essa ação dele em vários modelos de ansiedade e as sementes de coentro, elas tiveram uma ação ansiolítica muito interessante, melhorou o estado de ansiedade das cobaias. Se comprova, então, a orientação popular do uso do coentro como ansiolítico, como calmante, melhorador do sono. E, além dessa atividade ansiolítica do coentro, ele também tem uma atividade anticonvulsionante. Ou seja, para pessoas que têm, por exemplo, epilepsia, não é que ele seja a cura da epilepsia ou que a pessoa não terá mais epilepsia tomando coentro, mas significa que as crises de convulsão que a pessoa tem vão se espaçar mais e vão ser mais leves com o uso do coentro. E ele tem também um efeito sedativo e prolongador do sono. Então, se você sofre de insônia, se você tem bruxismo, dificuldade para dormir e tudo mais, um chá de coentro antes de dormir pode ser excelente nesses casos. No controle do colesterol, o coentro também é muito interessante. Eu indico para você, se você quiser fazer a tintura das sementes de coentro, vai ser muito mais interessante. E contra a obesidade, ele tem uma ação fantástica, porque ele reduz o colesterol chamado de colesterol ruim, que é o LDL. Mas ao mesmo tempo, o coentro ele aumenta as taxas de HDL, que é o colesterol bom, que é benéfico para o nosso organismo. Então, se você sofre hoje de uma dislipidemia, que é o descontrole dos níveis de colesterol no organismo, tomar o chá das sementes de coentro é excelente para esses casos. O coentro também tem uma ação muito importante no controle da diabetes. A primeira ação dele é estimular a produção de insulina. Então, ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Quando você está tomando chá ou os extratos das sementes de coentro, ele vai estimular a produção de insulina pelo pâncreas. Tem alguns princípios ativos no coentro, foi demonstrado numa pesquisa, que esses princípios ativos, eles têm um mecanismo parecido com o da insulina. Então, eles facilitam a retirada desse açúcar da corrente sanguínea. Então, é o mesmo papel que a insulina
insulina faz, as sementes de coentro têm uma ação que trabalha como a insulina. Isso é testado porque é feito o exame de glicemia em cobaias que não produzem a insulina. E num outro estudo também, falando da capacidade antidiabética, tanto as folhas como os talos do coentro também demonstraram uma excelente atividade antidiabética também no controle da glicemia. As sementes de coentro também têm uma atividade protetora do estômago. Elas protegem a parede do estômago contra inflamações, no caso a gastrite. Então, elas reduzem o problema da gastrite e evitam a formação de úlceras. Então, se você já sofre de úlcera, por exemplo, o coentro pode ser um auxiliar nesse tratamento. Mas se você tem uma gastrite forte, tome o chá de coentro, das sementes do coentro, porque aí você vai evitar a formação das úlceras e vai melhorar muito o seu quadro de gastrite. E ainda, uma outra atividade no sistema digestivo que o coentro apresenta é uma atividade vermífuga. Então, tomar o extrato das sementes de coentro, ou mesmo comer as sementes de coentro, você pode fazer o pó das sementes de coentro e utilizar na alimentação, no seu suco detox, ou você pode fazer o extrato alcoólico dele também e utilizar. É excelente como vermífugo, então, reduzindo a população de vermes intestinais. E por fim, uma das atividades que eu encontrei sobre o coentro é a atividade protetora do fígado. O que quer dizer isso? Contra danos químicos. Então, se você toma medicamentos, você tem contato com substâncias que prejudicam o fígado, o coentro ele é protetor do fígado. A ação dessa substância sobre o fígado fica totalmente anulada. Então, se você toma, por exemplo, paracetamol, ou se você tem tuberculose e toma remédio para tuberculose, esses remédios destroem o fígado, podem causar lesão, inflamação, sangramento do fígado, necrose do fígado. Então, se você passa por esse problema, o chá de coentro é uma das opções entre as plantas medicinais para você proteger o seu fígado desses efeitos tão deletérios. Você não precisa se preocupar com toxicidade do coentro, ele não tem uma alta toxicidade. Ele também não tem efeito abortivo, ou seja, se você estiver grávida e usar o coentro, ele não vai causar o aborto. Essas foram as informações que eu encontrei sobre o coentro. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha pra gente aqui, pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você achou importante as informações sobre o coentro, compartilhe o link desse vídeo.